Programa Doutor Corpo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Mônica Garcia e você está no canal Oficial Chique. Este espaço propõe um elo entre o paciente e o médico, entre a causa e o efeito, entre o tratamento e a cura. E o nosso programa de hoje tem como objetivo celebrar o Dia Mundial do Autismo. Eu convidei algumas mães e também algumas profissionais de saúde que trabalham com autismo para estarem conosco, passando seus conhecimentos e suas experiências em torno do tema. E trouxe para estar conosco aqui hoje uma convidada muito especial e querida, que estudou bastante sobre o assunto. Mas antes de chamar a nossa convidada, eu gostaria que vocês conhecessem os nossos patrocinadores. Naturiderm. A Naturiderm é uma farmácia de manipulação de medicamentos, cosméticos e produtos naturais, que tem como foco cuidar da sua saúde e beleza. Naturiderm está no mercado desde 1985 e conta com 8 lojas na Grande BH e região metropolitana, em Contagem e Betim. Portanto, tem sempre uma loja Naturiderm pertinho de você. E você pode enviar as suas receitas pelo site ou baixando o app Naturiderm no seu celular. Comece agora mesmo a se cuidar com Naturiderm, a sua farmácia de manipulação. Sicoob Crediprata Cooperativa de Crédito. Com a sua trajetória marcada pelo crescimento e sustentabilidade, o Sicoob Crediprata tornou-se uma cooperativa sólida e competitiva no mercado financeiro, conquistando o seu espaço e sendo uma das principais instituições financeiras da cidade e região. Pelas redes sociais, você pode saber mais dos produtos e serviços do Sicoob Crediprata. E se você não é um associado, baixe o aplicativo Sicoob. Selecione a agência 3136 e aproveite você também as facilidades de ser um cooperado digital. E a nossa convidada de hoje é Eunice Pereira. Eunice Pereira, ela fez 3 pós-graduações em ensino estruturado para autista. Ela é psicopedagoga e fez também, além de cursos de alfabetização de alunos com TEA, ela se graduou em educação especial e psicopedagogia. Desde 1984, trabalha com avaliação e atendimento de pessoas com autismo e também com deficiência intelectual. A Eunice tem 36 anos de experiência com educação especial e ela vai falar um pouquinho para nós dos seus conhecimentos e da sua experiência com o espectro autista. Seja bem-vinda, Eunice. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Mônica. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando, a experiência. Para mim é muito gratificante poder contribuir com informações, e conscientização do transtorno do espectro autista. Para mim é um prazer. Eunice, eu sempre que eu conheço, pessoas, famílias que lidam com autismo, que conhecem um pouco a causa, eu sempre pergunto como que foi o seu primeiro contato com esse universo autista. E aí eu quero aproveitar para te fazer essa pergunta. Para você, como que foi essa experiência? Mônica, a minha experiência com autismo começou há muitos anos, mais ou menos em 1982, quando não se falava em autismo. Então, a primeira vez que eu ouvi falar na palavra autismo, eu fiquei curiosa, porque eu conheci uma criança onde eu trabalhava. Foi num período muito complicado, da minha vida, na adolescência, aí com 15, 16 anos. Isso foi na década de 80. Na década de 80, E eu não tinha formação nenhuma. Eu era empregada doméstica. E estava fazendo magistério no Guadalupe. Pela obra do destino, eu
arranjei um trabalho na casa de uma pessoa que tinha um filho que estava precisando de uma pessoa para cuidar. Então, eles precisavam de uma cuidadora. A mãe dessa criança ia fazer uma cirurgia e me contratou para ficar 45 dias, que seria o prazo da recuperação dessa mãe, né, para poder voltar a fazer as coisas que ela fazia antes, né, da cirurgia. Então eu conheci a criança, eu vi que ela tinha alguma coisa que diferenciava das crianças típicas da idade dela. Então ela era atípica, né? Isso eu sabia porque na minha casa tinha uma pessoa atípica também, né, que era a minha irmã mais nova. Então eu conseguia perceber as diferenças das minhas outras irmãs mais velhas, das minhas irmãs mais novas, com essa minha irmã que era atípica. Então, quando eu vi a criança, eu não vi uma criança atípica, eu vi uma criança linda, maravilhosa. E eu até falava que eu cuidava de um anjinho, porque não da forma como as pessoas falam hoje, que a criança autista é um anjo azul. Não dessa forma. Eu achava que ele era um anjo porque ele tinha um cabelo loiro, aneladinho, uma boca muito vermelhinha. Ele era muito lindo mesmo. Então, eu falava, eu tenho um anjinho. Porque todas as fotos que eu via do anjo Gabriel era de um menininho loirinho como ele. Então, eu comecei a chamar de anjinho. E aí, quando a mãe falou para mim que ele tinha dificuldade com a questão dos cuidados, de aceitar que alguém desse banho, de aceitar que alguém penteasse o seu cabelo, né? Ele usava fralda, né? Porque ainda era quase um bebê mesmo, né? Com 2 anos ou pouco mais do que isso, a idade dele. E ainda não falava nada. E a alimentação dele era uma alimentação normal, né, das crianças da idade dele. E já no primeiro dia que eu fiquei nessa casa, eu consegui dar banho nele, né, e de uma forma assim, muito inusitada, muito diferente da forma como as pessoas cuidavam dos outros bebês. O que eu fiz? Eu entrei de roupa e tudo no chuveiro com essa criança, para dar o banho nele, molhei da cabeça aos pés, dando banho nessa criança para ele aceitar a água que caía no corpo dele e aceitar o meu contato afetivo também. Até aí, eu nunca tinha ouvido falar em autismo. Eu nem sabia que isso era autismo. Essa questão da hipersensibilidade, né, tátil, olfativa ou gustativa, isso eu não tinha esse conhecimento. Mas a gente recebe uns e-mails de Deus, né? E eu acredito que esse foi um e-mail que Deus mandou para mim. Como que eu ia cuidar dessa criança? Porque eu era quase uma criança cuidando de outra criança. Você tinha que idade? Eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos, né? E eu ia ficar 45 dias, eu fiquei 2 anos cuidando dessa criança, mais de 2 anos. Então eu me formei no magistério em 83, mas continuei cuidando dessa criança, né? Em 84, eu fui convidada para trabalhar na APAE. E aí, a minha trajetória começa aí. Em 83, quando eu já cuidava dessa criança, eu fiquei sabendo de um curso que ia acontecer em Divinópolis. O título do curso era a psicomotricidade em busca do eu, né? Através da psicomotricidade, você conseguia desenvolver o eu da pessoa. Psicomotricidade? Isso, é isso? Isso. A palavra? A palavra é psicomotricidade, né? Ou seja, a questão do movimento e do corpo, ajudando a mente a evoluir e vice-versa. Essa é a questão da psicomotricidade. Entendi. Né? Que é o desenvolvimento através dos movimentos corporais, dos órgãos de sentido do seu corpo. Sensores. Isso, você vai se desenvolvendo. Né? Assim, sensoriais. Isso assim, em poucas palavras, né? Porque é um pouco mais complicado do que isso, mas para todo mundo entender, né? Que é através dos movimentos e do próprio corpo, consegue-se um desenvolvimento da constituição do eu, da constituição interior, da constituição psicológica do sujeito, né? Também nunca tinha ouvido essa palavra, psicomotricidade, né? É nova para mim. E eu, de cara e coragem, fui para Divinópolis
E fiz o curso e apaixonei, né, com o tema e com a forma do trabalho, para a gente poder desenvolver um trabalho com as crianças. Nessa época já começou a falar sobre autismo, né? Tá, isso foi em que ano você disse? Em 83. 1983. Isso. Aí eu fiquei, né, mais um ano trabalhando, e em 84 eu fui para a PAI. E em 86 eu fiz o concurso do Estado, né, para professores, e consegui efetivar como professora. Hoje eu sou professora aposentada, né, da rede estadual desde 2015, mas fiquei por 31 anos, então, trabalhando com a educação especial na rede estadual. Eunice, eu vou convidar agora para gente assistir, para você assistir comigo, um vídeo da Eliomar Carvalhais. Ela fez para nós um material fazendo as observações dela a respeito do autismo. A Eliomar Carvalhais é fonoaudióloga, formada pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. É especialista em voz falada e cantada, em educação especial, disfagia, transtorno do espectro autista e concluiu recentemente neuropsicopedagogia. Atua como fonoaudióloga há 30 anos e atualmente atende no seu consultório aqui em Lagoa da Prata. Vamos ouvir então a Eliomar Carvalhais. Olá, meu nome é Eliomar Carvalhais, eu sou fonoaudióloga e está sendo um prazer imenso estar aqui, a convite da Mônica, passando um pouquinho para vocês a respeito da minha experiência profissional. Bom, as pessoas costumam me perguntar, Eliomar, com que idade eu devo levar meu filho para fonoaudiologia, para avaliação ou para iniciar um tratamento com fonoaudiólogo? Então vamos lá, vamos partir do desenvolvimento normal da linguagem. A criança com 2 anos de idade, ela já tem que saber te relatar um fato ou fazer um reconto, que seja ainda com fonemas trocados, né, com transtornos fonológicos, ou um vocabulário mais simples, mas ela consegue expressar para você uma situação verbalmente. A criança que com 2 anos não consegue fazer isso, ela já tem um atraso no desenvolvimento da linguagem. Vamos partir agora para o transtorno do espectro do autismo. A fala, ela é um recurso de vínculo, de interação. Fala é interação. Eu preciso expor, você tem que receber a minha mensagem e responder a minha mensagem. Esse feedback, ele é vínculo, né? Ele cria uma interação entre o emissor e o receptor. Uma vez que o TEA, a pessoa com transtorno do espectro do autismo, não tem esse vínculo, ele não vê necessidade de falar. Quando ele necessita de alguma coisa, ele vai lá, busca a pessoa ou o adulto, ou quem estiver próximo dele, aponta ou então põe a mão do adulto lá naquilo que ele deseja e ele não se comunica verbalmente, porque a comunicação oral é estabelecimento de vínculo, é socialização. Então, eu volto lá no desenvolvimento. Quando que eu devo começar a terapia? Com 2 anos, ele não fala, já é considerado atraso? Com que idade? Então, muita gente espera 3 anos para fechar um diagnóstico completo de TEA para poder depois iniciar um tratamento. Sendo que, quanto mais precoce a gente inicia o tratamento, a gente já vai trabalhando na criança o desejo de comunicação, o desejo de fala, entendeu? E aí, com que a gente já começa a trabalhar essa vontade de interagir oralmente, esse desejo de comunicação, já começa a vir a fala, a linguagem, mesmo que com transtornos fonológicos. Primeiro a gente trabalha o desenvolvimento da linguagem, da mensagem, da elaboração, da expressão verbal da mensagem, do pensamento, do sentimento, para depois a gente consertar fonemas, tá? A fala errada são transtornos fonológicos. A criança que não fala, ela tem atraso no desenvolvimento da linguagem verbal, tá? Expressiva. E você nota que toda criança
com TEA, ela entende tudo que você fala, ela só não interage, ela só não faz esse feedback, ela entende e ela te responde, tá? Ela até recebe, ela só não retorna, né? Então, essa vontade de retornar, essa vontade de se expressar que ele não tem. Então, a gente vai trabalhar isso, a gente vai trabalhar a compartilhar da ação, do brincar, para começar a ter essa troca de feedback, né? Para começar a surgir esse feedback. A fala, ela vem por imitação. E hoje, principalmente nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, a gente está vendo muita criança com atraso no desenvolvimento da linguagem verbal. Inclusive, muitas crianças até apresentando comportamentos característicos do espectro do autismo, mas que na verdade está sendo privação de estímulo porque não se pode mais sair de casa. Então, é muito importante realmente, neste momento, um olhar clínico bem minucioso para a gente começar a trabalhar essas questões o mais precoce possível. Quanto mais novo se começa a trabalhar, melhor é o desenvolvimento. Ah, Eliomar, mas o meu filho já tem 6 anos, então já está tarde? Não, não está tarde. Eu já peguei pacientes com 12 anos, que começou aqui sem noção nem de sentar, de ação, e de repente a gente já começou a desenvolver uma forma de comunicação, porque, gente, fala é uma forma de comunicação. Expressão oral é uma forma de comunicação, mas existem diversas outras formas de comunicação que a gente pode estar trabalhando e desenvolvendo na criança, né, ou na pessoa com transtorno do espectro do autismo, de forma que ele venha a manifestar uma necessidade ou um desejo, de forma que você entenda a necessidade dele, o que ele quer. Claro que o objetivo da gente principal é a expressão verbal, é a fala. Mas aquela criança que já tardiamente ainda não fala, então não tem solução? Tem. A gente precisa estar trabalhando. O trabalho vai ser mais delicado, vai ser mais difícil de se trabalhar do que uma criança com 2 anos. Por quê? Porque ele já fixou um padrão de comunicação apenas pelo apontar, então vai ser mais difícil trabalhar nele, mas não impossível. Tá bom? Então nós temos sim que trabalhar essa questão. Eunice, como a Eliomar muito bem pontuou sobre a necessidade, né, de o quanto antes a família descobrir, perceber um atraso no desenvolvimento da criança, que ela procure, né, um profissional aí para estar orientando e para estar seguindo com o tratamento até que seja concluído o diagnóstico. Nessa questão da conclusão do diagnóstico, eu tenho uma dúvida pelo seguinte: os contatos que eu tive com famílias com crianças autistas, há um tempo atrás, quando eu descobri o autismo, a pergunta que eu fazia sempre era: quais os profissionais que você está levando, né, seu filho? Porque eu percebia, e eles relatavam, que era uma luta, sabe? Todo dia a gente conversava por telefone, eles estavam chegando de médicos. E aí um dia eu perguntei: quais são os profissionais que você está levando a sua criança? Então me falavam: eu estou levando no neurologista, eu estou levando no pediatra, eu estou levando no psicopedagogo, eu estou levando na fonoaudióloga, eu estou levando no clínico geral. E aí, até agora, nesse momento, né, eu tenho essa dúvida. É preciso de um trabalho conjunto para estar passando e fechando o diagnóstico do autista? Como que funciona? Mônica, o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele deve ser feito quanto mais cedo, melhor para a criança, né? Então, a gente tem um teste de rastreio, né, dos sinais precoce do autismo, que ele chama MCHAT. Esse teste de rastreio, ele é utilizado tanto por profissionais da área médica, como por outros profissionais, no caso, a psicopedagogia também. Hoje a gente utiliza o MCHAT-RF, né, porque ele tem 3 momentos do diagnóstico da criança. Então, quando esse teste, que é um questionário, que parte da entrevista com os pais da criança,
e de observações da criança, porque todo o diagnóstico do transtorno do espectro autista hoje é clínico, ele não é laboratorial, né? Então, a gente faz uma entrevista com os pais, a gente observa a criança e a partir desses sinais que são apresentados pelo MCHAT-RF é que a gente vai encaminhar essa criança para o neurologista, para ele poder fechar esse diagnóstico da criança e para outros profissionais. Mas mais importante do que o diagnóstico do transtorno do espectro autista para essa criança são as intervenções, as estratégias de intervenções que serão utilizadas para ajudar essa criança no seu desenvolvimento neuropsicomotor. Entendi. Então você, como psicopedagoga, é fundamental para estar ajudando a rastrear e fazer esse diagnóstico. Sim, além das intervenções, né? Quanto mais precoce essa criança tiver estratégias de enfrentamento das suas dificuldades e também, quanto mais rápido a gente faz um diagnóstico das habilidades que essa criança tem, da sua potencialidade, das suas possibilidades, mais chances ela vai ter de ter uma vida tranquila, uma vida feliz, né? Com dignidade no futuro. E o que eu observo nessas famílias, em contato com essas famílias, né? Logo que eu conheci, que eu soube do autismo, pouco depois eu soube da ASAP aqui na Lagoa da Prata, e a gente sabe que é mesmo uma luta, né? Como disse a Cíntia, no meu primeiro contato com ela, lá em Luz, em 2013, ela me disse assim: Mônica, nenhuma mãe engravida, preparando, esperando ter um filho especial, né? É um susto, é uma surpresa, e que a gente abraça e entende e vivemos felizes com isso. E o que mais me emociona e me dá força também para fazer parte dessa família, que é a ASAP hoje, é isso, sabe? Elas sabem, são mães e pais que sabem celebrar cada conquista do filho. E por causa disso são gratos e passam uma energia de força e paz e alegria, que é coisa diferente mesmo da gente ver, né? Por falar em ASAP, vamos chamar a Carol Castro? A Carol Castro é vereadora, eleita presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Prata. Ela é mãe da Milena e do Davi e dividiu a presidência da ASAP com a Eunice Pereira. Isso foi no ano de 2016. E desde então, a ASAP vem fazendo a diferença aí na vida das famílias em Lagoa da Prata, e a sociedade também em Lagoa da Prata já abraça, conhece, apoia a ASAP. É uma energia maravilhosa, essa nossa energia da família Azul, ASAP. Vamos ver o que a Carol tem para falar conosco. Oi pessoal, meu nome é Carol Castro e a convite da nossa querida Mônica Garcia, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre como nasceu a ASAP, Associação Autismo e Possibilidades aqui de Lagoa da Prata. Pois bem, voltemos aí então no ano de 2016, onde um grupo de mães, amigos e profissionais que trabalhavam com a criança com autismo resolveu se unir através de uma associação sem fins lucrativos para a gente se organizar enquanto associação que busca aí melhorias na oferta dos serviços públicos, de políticas públicas e de mais inclusão das pessoas com autismo aqui na nossa cidade. Então, foi um processo longo, né? Desde as reuniões para formar a associação, a aprovação da associação em cartório, né? Dando aí a legalidade da associação. E desde então nós começamos a nos reunir, apresentar a proposta da ASAP e principalmente trabalhar na conscientização do que é o transtorno do espectro do autismo. Nesse período que eu estive à frente, né, da associação, fui a primeira presidente da associação, fiquei por 2 anos lá.
nós tivemos a oportunidade de fazer 2 grandes eventos, né? Os dois no mês de abril, para a conscientização do autismo, onde nós podemos, na época, nós conseguimos capacitar em média mais de 400 pessoas em relação ao autismo, né? Então, diversos profissionais das mais diversas áreas, professores, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e outros, né? As famílias em si nos procurou nesse período para se capacitar, né? Porque o nosso intuito, primeiramente, é levar a conscientização do autismo para todas as pessoas. O autismo ainda ele é tratado como um tabu, né? Como uma coisa ruim, né? E para os familiares as coisas que mais incomodam é isso, né? São as pessoas que às vezes se referem à criança com autismo como um coitado, né? E é isso que a gente queria desmistificar, né? Eu acho que nós conseguimos muitos frutos. Hoje a criança com autismo aqui em Lagoa da Prata ela é vista com outros olhos. A sociedade abraçou a ASAP, abraça ainda, né? E hoje eu como vereadora, um dos primeiros requerimentos que eu fiz foi essa questão da gente conseguir implantar a carteira do autista aqui no município. É uma lei que já está no executivo e o prefeito me deu toda a certeza, né, da aprovação dela e que ele vai sancionar essa lei. E o que essa carteira significa? A carteira do autista, ela dá legitimidade para uma família, né, para pedir o atendimento preferencial, que legalmente eles têm direito por lei federal. Então nós estamos municipalizando esse direito do autista e essa questão não é uma questão de privilégio, né, é uma questão de direito. É direito deles terem um atendimento prioritário e é isso que nós vamos garantir a partir deste ano para a pessoa com autismo aqui em Lagoa da Prata. Muitos outros projetos estão sendo aí avaliados pelo Executivo também, como a implantação do rastreamento do autismo na rede pública de saúde municipal. Essa é uma proposta que eu estarei logo apresentando aí como vereadora e espero também ser aí brevemente atendida e que isso também comece a surtir efeitos para a gente começar a identificar logo os sinais do autismo e oferecer o tratamento precoce, que é o que é mais interessante, o mais importante para todas as pessoas com autismo. Muito obrigado, fica aqui o meu abraço e obrigado, Mônica, pela oportunidade de estar aqui e nós estamos juntos aí na luta. Um beijo. Eunice, parabéns por essa iniciativa, né, sua com a Carol, com várias mães e famílias, para a criação da ASAP. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi esse iniciozinho aí. E gostaria que você pontuasse também a respeito da carteirinha, né, para o autista, que a gente espera, né, que dê tudo certo, que o prefeito venha assinar aí esse projeto de lei, porque vai beneficiar muitas crianças. E esse outro projeto, que a Carol já está empenhada, já está trabalhando nele, que é a respeito do rastreamento, né, para que feche aí o diagnóstico do autismo com as crianças e com o apoio da rede pública, né? Isso é importantíssimo. Conta para nós. Sim, aqui. A ASAP foi sonhada, né, por mães de pessoas com transtorno do espectro autista lá em 2014, 2015. E nós contamos muito com o apoio dos profissionais que trabalhavam na APAE nessa época e que nos ajudou a fazer esses encontros até a fundação da ASAP.
e foram vários encontros onde a sociedade foi mobilizada. Nós nos reunimos e conversamos no Espaço Unido Unité, né? A Helenice, com aquele coração dela, né? Nos cedeu esse espaço muitas vezes, e as mães puderam levar seus filhos. O nosso grande amigo Everton, né? Ele mobilizou as professoras que eram voluntárias para cuidar dessas crianças, para brincar com as crianças, enquanto a gente estava nessa reunião, nessas conversas com as famílias a respeito do sonho de se fundar uma associação voltada para as pessoas com transtorno do espectro autista. Então foram alguns meses até a eleição da primeira diretoria. Nós contamos com a ajuda da Laura, a ajuda da Eliomar Carvalhais, a ajuda da Ione, terapeuta ocupacional, a ajuda grandiosa do Everton, da Carol Castro, né, assistente social na época. E fizemos várias reuniões e fizemos a primeira eleição da diretoria em 2015. Né? E foi um processo longo até que a gente conseguiu que ela existisse, né, enquanto uma associação sem fins lucrativos, né, que nós só conseguimos isso em dezembro, com essas questões burocráticas mesmo. Dezembro de 2015? Dezembro de 2016, 16. Né? Que a gente começou mesmo a estar trabalhando, né? A ZAP começou o sonho em 2014 e foi fomentando aí, né? Em agosto de 2015, a gente já estava em reuniões com as famílias, e a Cíntia, como você falou, de Luz, ela vinha com os filhos, o marido, com a família dela, e ela foi de grande ajuda para nós nesse momento, e ainda é até hoje, né? Uma grande parceira da ZAP. Nós ficamos por 2 anos, né, na diretoria. Depois a gente teve uma nova eleição e que nós não concorremos, justamente porque a gente espera que mais pessoas estejam envolvidas, se envolvam, né? com a causa, né? E as pessoas que estão hoje na ZAP estão fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho lindo, né? Voltado mesmo para essa ajuda, para esse olhar diferenciado, tanto para as crianças como para as famílias, né? E a gente fica feliz de ver a ZAP crescendo, né? E tomando um espaço na sociedade. E a sociedade Lagoa Pratense, ela abraça mesmo essas causas sociais. Abraça. Isso é muito bom. Às vezes que eu tive a oportunidade de fazer em parceria com as mães da ZAP, porque tudo que a gente faz é uma ação conjunta, né? Eu falo que ninguém é bom demais sozinho, né? E eu tive a oportunidade de fazer, fora as ações da ZAP, que eu sempre participo, 2 ações que foram, uma foi o Noel de Natal, em prol da ZAP, e a outra foi a live da Revista Oficial Chique também, né? Em prol da ZAP. As pessoas do comércio em geral, eu não posso aqui nomear, porque nós vamos ficar a tarde toda, né? São realmente muitas as pessoas, empresas que nos ajudaram, que nos apoiaram, e Lagoa da Prata abraçou a causa do autismo. Vamos ver agora o que a Selma tem para falar para a gente. A Selma Borges, ela é enfermeira responsável pelo CAPS 1 Vida de Santo Antônio do Monte. Ela é mãe da Beatriz, de 11 anos, e do Luiz Felipe, de 3 anos. O Luiz Felipe, ele possui o diagnóstico de autismo leve. E a Selma foi convidada por nós para falar um pouquinho da sua experiência, né, como mãe. E vamos então agora estar ouvindo aí a Selminha Borges. Olá, meu nome é Selma Borges, eu sou enfermeira do CAPS e Vida de Santo Antônio do Monte, sou mãe da Ana Beatriz, de 11 anos, e do Luiz Felipe, de 3 anos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Mônica Garcia e a revista Office Chique pelo convite para estar falando sobre esse tema tão importante como o autismo. Né? Todo mundo sabe que agora, dia 2 de abril, nós comemoramos o Dia Mundial do Autismo, né? Da luta, né? Para
ser valorizado, né, ser abraçada essa causa. O meu filho Luiz Felipe, ele tem TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Ele foi diagnosticado com 1 ano e 6 meses. E todo mundo me pergunta, né, como foi para mim estar recebendo esse diagnóstico, para nossa família, né, tá recebendo tão especial, né, essa criança. E graças a Deus, né, eu tive muito apoio, tive muita força dos meus familiares, dos meus amigos, né, para estar entendendo e estar conhecendo, né, este transtorno, né. E o que aconteceu foi que com 1 ano e 6 meses, né, igual eu falei para vocês, eu percebia que o Luiz Felipe era diferente, né, vamos pôr assim, das outras crianças. Até então, mesmo cursando enfermagem, eu conhecia muito pouco sobre o autismo, né, e com a ajuda do neuro e de amigos também, eu pude estar conhecendo, né, e vivenciando na minha vida tudo que esse mundo abrange. O Luiz Felipe faz terapias, né? Ele precisa de fono, ele ainda não fala, né? Com 3 anos, ele só fala letras e números, o hiperfoco dele são as letras e os números, mas ele faz fono, ele faz terapia ocupacional. E uma pergunta que a Mônica me fez foi sobre o SUS, né, a ajuda do SUS neste caso. Aqui na minha cidade, o que o SUS oferece junto com o SEMAP, né, que é da Secretaria de Educação, as terapias, né, como psicólogo, fono, a terapeuta ocupacional, mas infelizmente ele só acontece a partir dos 4 anos, quando a criança já entra na idade escolar. Então, o Luiz Felipe, todo o tratamento dele, toda a terapia é feito via particular. Infelizmente, está aqui o meu apelo, né, para essas diretrizes serem mudadas, porque quando você vai estudando mais sobre o autismo, você vai vendo que quanto mais cedo você tem o diagnóstico, melhor é para a criança, melhor é para a família e melhor é para as terapias. Porque o cérebro da criança, né, não vou ficar entrando em detalhes aqui, quem quiser depois, a Mônica vai, né, tá disponibilizando o meu contato para a gente estar fazendo, né, esse conhecimento chegar a todos os pais, a todos os familiares, a todas as pessoas que também convivem com o autismo em casa. Né? Então, quanto mais cedo for o diagnóstico, quanto mais cedo as crianças começarem a ter as terapias necessárias, né, para cada grau, para cada criança, melhor é para o desenvolvimento dela. O Luiz é uma criança super carinhosa, né? Ele é muito amável, ele tem uma dificuldade para aprender, mas tem facilidade em outras coisas. E como eu já disse, né, graças a Deus eu tive uma abertura muito grande, então eu quero deixar esse recado para os pais, para os cuidadores de crianças autistas, que não é um bicho de 7 cabeças, é só abraçar mesmo a causa. Eu tatuei, né, o símbolo do autismo, que é um laço com as fitas, né, com o quebra-cabeça, porque é muito complexo. Então, cada autista é único. Então, vamos conhecer o nosso autista, a nossa criança, o nosso adulto e vamos falar sobre o assunto, gente. Fica aqui, né, o meu depoimento. Um abraço para vocês, boa sorte e vamos vencer. Eunice, importantíssimo que a Selma falou conosco sobre o apoio, né, e o amparo das famílias, né, dos amigos, das pessoas que descobrem que tem um filho especial, que tem um filho autista. Eu acho que esse amparo, esse calor humano, ele é muito importante, né? E a Selminha fez uma observação que eu também achei válida a respeito do SUS, do apoio do SUS, né, em parceria com a Secretaria de Educação, e contou para a gente que lá em Santo Antônio do Monte
esse apoio chega para as crianças a partir de 4 anos. Aqui em Lagoa, você sabe falar para nós a partir de quando que as crianças têm esse apoio? E aí eu queria que você evidenciasse o projeto da Carol aí, a respeito do rastreamento para detecção do autismo nas crianças, né, o mais rápido dentro do possível. O que você fala para a gente? Então, Mônica, nós, lagopratense, nós somos muito abençoados, porque nós temos uma rede de apoio muito grande em Lagoa da Prata, né? O que não acontece muitas vezes nas cidades da nossa região, não são todas as cidades da nossa região que tem esse aparato que Lagoa da Prata tem. O que nós temos? Nós temos a APAE, né, que atende as crianças com diagnóstico de TEA, né, independente da idade. Olha, certo? Que bom! E nós temos o centro, o SEMAI, né, que é o Centro Municipal de Atendimento ao Educando, né, que acolhe as crianças, né, para atendimentos a partir de 4 anos também, né, quando eles entram aí na educação pré-escolar, educação infantil. E nós temos esse trabalho que é feito tanto pela APAE como pro SEMAI, né, que é o Centro Municipal de Atendimento, ele é em parceria com o SUS, né, e ele é de grande ajuda, né, para as famílias, principalmente nessa questão do acolhimento logo após o diagnóstico. Importantíssimo. Né? A Carol fala muito bem, né, que o verbo das mães e das famílias que têm pessoas com transtorno do espectro autista ou alguma deficiência, o verbo não é luto, é lutar. É verdade. Né? A gente tem que sair rápido do luto e começar partir para a luta, para garantia de direitos, para garantia de atendimentos, né, gratuitos, porque os atendimentos são muito caros, da equipe multiprofissional, né? E nós temos aqui em Lagoa da Prata esse benefício, né, que é do atendimento na rede SUS, né, tanto o da APAE quanto o do SEMAI, que é gratuito, né, não existe uma taxa para esses atendimentos de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, de neurologia, né, ou psiquiatria. Que maravilha, né? E de AE, né, que agora nós temos o AE, né? O que é o AE? Eu não sei. Tá bom, é porque é muito da área educacional, né? O AE é o atendimento educacional especializado às pessoas que têm deficiência ou autismo, né, no caso. O AE, ele acontece nas escolas, né, com professores especializados que atendem essas crianças, e também acontece nas salas de recurso do município, tanto das escolas estaduais como da escola municipal. Até o ano passado, esse atendimento do AE, ele era oferecido no SEMAI. A partir da gestão agora do Digiane, né, de 2021, ele passou a ser ofertado nas escolas municipais, onde os alunos estão matriculados e frequentes, o que é um grande ganho para a criança com deficiência, porque a professora está mais próxima da professora de sala regular do aluno. Dentro da realidade, está dentro da realidade dele. No momento, né? Certo. Então, nós temos todo esse aparato aqui em Lagoa, né, que é a questão educacional e a questão da área da saúde, essas interfaces aí. E o que a gente precisa é expandir mais esses atendimentos, né, e principalmente ofertar para as crianças mais novas. E para poder ofertar esse atendimento, a criança precisa ter o seu diagnóstico já concluído, porque senão ela não consegue ter o atendimento que ela precisa. Esse diagnóstico é só para que os pais, né, as pessoas que estão em casa venham entender. Esse diagnóstico, então, até então, ele vai ser custeado pelos pais, pela família, e aí é a partir da família estando com o diagnóstico em mãos, né, que vão, então, procurar
ele vai receber os atendimentos, as estratégias, né, de atendimentos que ele precisa para poder ter um desenvolvimento, um neuropsicomotor, né, adequado. O que acontece é que, como essa criança não tem o diagnóstico precoce antes dos 3, 4 anos, né, ela também não tem acesso às políticas públicas. E aí os pais têm que custear. O sonho, né, da ZAP, o sonho que a Carol agora, enquanto vereadora, presidente da Câmara, abraçou, de trazer para a nossa cidade esse rastreamento precoce dos sinais do autismo, para que a criança tenha o seu diagnóstico precoce e, com isso, possa usufruir dos benefícios que o município e o SUS toda oferece. A política, né, que existe de atendimento para ele. Vamos, então, por falar em ASAP, né, convidar a Ana Cláudia para falar um pouquinho da sua experiência como mãe, da sua experiência com a ASAP. O meu nome é Ana Cláudia, eu sou mãe do Gustavo, de 6 anos de idade, autista. Eu descobri que o Gustavo era autista aos 3 anos de idade. Ele teve uma convulsão, foi levado ao hospital, de lá ele foi encaminhado ao neuropediatra e teve o acompanhamento até ser fechado o seu laudo, F84, de autismo. O Gustavo hoje, ele é acompanhado pela PAI, pela professora apoio, pela professora da escola. É uma criança que tem as dificuldades, mas ele é uma criança muito inteligente, muito especial para mim, para minha família, então. Ele é um menino muito feliz, muito alegre, gosta de brincar, gosta de colorir, tem muita coisa para fazer. Eu acredito que quando eu descobri o autismo, eu fiquei, gente, e agora? Como vai ser? Mas eu tive a oportunidade, Deus colocou pessoas boas no meu caminho. Eu conheci as meninas da ASAP, Associação Autismo e Possibilidades de Lagoa da Prata, em 2017. Me ajudaram muito, muito. Me informaram, me orientaram. Então hoje eu vejo a diferença que fez na minha vida. Hoje eu faço parte da associação, da diretoria da associação, estou como presidente, voluntária, assim como todas as direção. E hoje temos muitas famílias que sofreram do mesmo jeito que eu, no início, porque não sabiam o que enfrentar. Autismo é doença neurológica. Está mais aqui do que aqui. Criança com autismo são as crianças mais carinhosas que existem, amorosas, atenciosas, gostam. Às vezes tem criança um pouco mais retraída, mas é o jeito dela. Toda criança é diferente. Crianças autistas são crianças especiais, são anjos que Deus manda na Terra para mostrar que a nossa vida pode ser muito mais feliz com a simplicidade. O meu filho é simples, gosta de coisas simples e é muito feliz. Eu estou feliz fazendo parte da ASAP. Faço parte das famílias e elas fazem parte da minha vida. Que essa semana de conscientização do autismo, que está para entrar em Lagoa da Prata, seja para divulgar que autismo não é uma doença que se pega, não é uma doença que se cria. Não são crianças mimadas, ao contrário que muitas pessoas pensam. As crianças autistas sofrem com barulho, sofrem com preconceito, com a falta de empatia de muitas pessoas. Gostaria muito que você se colocasse no lugar de uma mãe que às vezes está com uma criança com crise de choro. E se fosse você? Você poderia ajudar? Ou seria mais fácil apontar o dedo? Hoje em dia precisamos de mais empatia com o próximo. Ajudar a todos. Todas as pessoas merecem ser ouvidas e respeitadas. Ter um filho autista, para mim, foi uma dádiva, foi um presente de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não dá esse presente para qualquer um, e sim para quem está preparado. Eu amo muito meu filho, assim como eu amo os filhos das mães que eu conheço, porque a gente se intitula como família. É um ajudando o outro, e todos juntos vamos vencer. Gostaria de pedir a todos, quando você conhecer uma pessoa, um adulto, adolescente ou criança, antes de julgar, procure conhecer a história daquela pessoa. Vai fazer toda a diferença. Ótima semana para vocês, semana de conscientização sobre o autismo de Lagoa da Prata. Dia Mundial, dia 2. Dia 2, vamos vestir uma roupa azul, soltar um balão de casa
lembrar das crianças autistas, dos anjos azuis, anjos sem maldade, de pura inocência, que nos traz e remete mais a ser humano e ter mais humanidade com os outros. Eunice, a Ana Cláudia, eu fico emocionada, porque eu sou apaixonada com o Gustavo. Ana Cláudia falou pra gente da importância da ASAP na vida dela, né? E assim a gente vê na vida de todas as mães, é muito importante, né, nesse momento, você ter um amparo, um colo, né, um afago de quem entende, de quem está passando por isso, dividir essa experiência é muito importante, né? Eu gostaria que você falasse para nós mais um pouquinho em relação à ASAP, se as famílias, isso é muito importante para quem está em casa, para quem está descobrindo isso tudo agora e que não sabe como se posicionar. Para a família se cadastrar na ASAP, né? Para ser apoiado pela instituição, para participar de todas essas ações, para ser acolhida, ela tem que fazer algum cadastro. Como que é feito esse cadastro? Tem algum valor? Como que é? Então, Mônica, eu estive na presidência, vice-presidente da ASAP em 2016, 2017, né? De lá para cá, a ASAP cresceu, né? E está ficando cada vez mais, graças a Deus, cara, né, das famílias. Conhecida. Isso, e a cara das famílias, a cara das pessoas que estão ali na associação. O cadastro, por causa da pandemia, está sendo feito online, né? A Ana Cláudia tem feito esse cadastro online. Então, a pessoa pode entrar em contato com a Ana Cláudia e fazer o cadastro. Em relação aos benefícios que se tem, né, de estar participando da ASAP, que ali é uma família. Então, é uma pessoa apoiando a outra. E elas apoiam em todos os sentidos. Na questão de orientação, na questão de encaminhamento aos profissionais, aos médicos, aos postos de saúde, na questão dos benefícios que a família pode ter, né? Tem direito. E aos direitos da pessoa com o transtorno do espectro autista, o BPC, como se faz para conseguir, né? Todo apoio, Todo né? apoio. E assim, e mais importante, o calor humano entre elas. A gente vê que o apoio da família, né, é fundamental para que a pessoa não fique no luto. Porque se a pessoa fica sozinha e triste com aquele diagnóstico e não sabe o que fazer, a quem buscar, que ajuda a procurar, ela vai ficar mais deprimida, mais difícil. O que eu ia te falar agora, aproveitando, que eu acho que nesse caso o que traz a tristeza, não é a pessoa ficar inconformada pela falta mesmo de estrutura e de conhecimento. Acho que o conhecimento é o que abre espaço para toda essa estrutura emocional, né? Porque a partir do momento que você entende, você sabe onde que você vai buscar ajuda, onde que você vai buscar a solução, né? E não se sentir sozinha. Porque quando você não se sente sozinha, que você não é a única família, a única pessoa que tem que está com aquela dificuldade naquele momento, e você tem um amparo, né? Tanto da sociedade quanto das outras famílias que também passam pelas mesmas dificuldades neste momento, ou que passaram e pode passar sua experiência de como conseguiu, né, ser feliz, né? Além do diagnóstico do transtorno do espectro autista, é o que faz a diferença para todas as famílias e para todas as crianças e pessoas com transtorno do espectro autista. Agora eu vou convidar aqui, eu fiquei conhecendo ela recentemente, foi pelas redes sociais, foi pelo Instagram. A Carol é embaixadora do Autismo Tech. A Carol é dona do blog Autizando. O autismo dela foi diagnosticado de grau leve. A Carol, com 16 anos, passou em Engenharia Civil pela UFMG, Direito pela PUC em primeiro lugar e recebeu bolsa pelo ProUni. Ela fez Medicina na Facet, fez Engenharia de Biotecnologia pela FTF,
UTFPR. É formada em odontologia e atualmente faz graduação em Física e Ciências Biológicas. É também artesã nas horas vagas. Eunice, ela preparou para a gente um vídeo. Aliás, ela não preparou para a gente. Eu, logo que descobri a Carol, fiz contato com ela. Ela me passou o WhatsApp dela, nós conversamos e ela falou para mim o seguinte: Mônica, eu tenho uma dificuldade enorme de gravar um vídeo quando é direcionado para um tema, assim, uma coisa que eu preciso fazer, aí eu não consigo. Vai lá no meu Instagram, olha lá o material que você precisa, se eu tenho, o que você gostar lá, você traz aí para a mesa, né? Para essa roda de conversas aí, no que eu puder ajudar. E aí eu separei um vídeo da Carol e vou te convidar então, e convidar quem está em casa aí para assistir conosco. Vamos lá? Oi gente, eu sou Carol, eu tenho síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo leve. E hoje eu venho falar para vocês como que pode ser facilitada a conversa com um autista. Muitas vezes, as pessoas quando vão falar com a gente, acaba usando muitos comandos dentro de uma frase. E aí a gente se perde no meio de tudo isso e acaba fazendo errado, coisa simples. Por exemplo, se você quer que a criança pegue um suco que está na geladeira, e aí você fala: por favor, vá na cozinha, dentro da geladeira, tem um suco na jarra cor-de-rosa. Provavelmente a gente vai se perder e pode ser que a gente faça essa tarefa errado. A gente usa palavras-chave, então no meio de uma frase assim a gente vai entender suco cor-de-rosa, alguma coisa assim, a gente não... E pode ser que tenha outra embalagem cor-de-rosa, outro suco, e aí a gente acaba pegando errado. Então, a dica de hoje é para sempre tentar ser muito direto nas tarefas. Eunice, ela é muito linda, não é? Verdade. Eu apaixonei com a Carol e eu achei, assim, importante na fala dela, quando ela fala a respeito dos comandos, né? Vai conversar com o autista, não dá várias informações não, né? Vai direto ao assunto e que vai ser mais simples, então, que vai ser mais fácil. Em outros vídeos dela, ela comentou também a respeito da... que inclusive é uma luta muito grande para ela lidar com a sensibilidade... olfativa, né? Olfativa? Sim. Não é só do olfato. Ela fala a respeito do barulho, quando sai na rua, o barulho incomoda. Na verdade, o autismo é um transtorno sensorial, né? Isso, é um transtorno neurológico. O que acontece? Algumas crianças e algumas pessoas, inclusive adultos com autismo, né, com transtorno do espectro autista, eles têm hipersensibilidades ou hipossensibilidade, que significa que ou eles sentem muito o barulho, o cheiro, a sensação tátil, por isso alguns não gostam de abraçar, né? A questão visual também, quando tem muita informação visual, isso prejudica a compreensão, o entendimento e às vezes até prejudica a sua socialização, porque eles não conseguem ficar naquele ambiente, né? Ao mesmo tempo que nós temos algumas pessoas com transtorno do espectro autista que falam que não sentem, que o barulho não incomoda, que a luz não incomoda, que o cheiro não incomoda, que podem abraçar, podem beijar, que não vai incomodar. E a gente tem pessoas com transtorno do espectro autista que já me relataram que olhar dói. Então, por isso, eles têm dificuldade de fazer esse contato visual com as pessoas quando eles estão falando, porque eles ficar olhando a mesma coisa ou olhar diretamente nos olhos de outra pessoa causa um desconforto muito grande, né? Então, a gente tem uma variação enorme aí, tanto da questão dessa hiper e hipossensibilidade, quanto da questão do próprio diagnóstico do transtorno do espectro autista, né? Que varia do leve, moderado, né? E grave ou severo. Mas dentro desse leve, que eles mesmos nos falam que não é tão leve assim, porque eles trazem muito prejuízo, existem muitos
outros espectros. Por isso que se chama transtorno do espectro autista, porque é um leque enorme e que esse diagnóstico vai variar de pessoa para pessoa. Os sinais, os sintomas, né, vão variar de acordo com cada pessoa. Eu ainda não conheci nenhuma pessoa com transtorno do espectro autista que fosse igual ao outro. Cada um tem a sua individualidade, assim como toda a espécie humana, todo ser humano. Cada um tem as suas limitações e tem as suas potencialidades. O que vai fazer muita diferença no trabalho, no desenvolvimento dessas pessoas, é a forma como você encara isso aí, né? Se você focar naquilo que ele não tem, nas suas dificuldades, você não vai muito longe, não. Você não vai conseguir fazer com que essas crianças e essas pessoas com transtorno de espectro autista se desenvolvam e tenham uma vida feliz, né? Ao passo que quando você vê as possibilidades, quando você vê as potencialidades e trabalha com as potencialidades deles, eles têm muita chance de ter uma vida feliz, de ter uma profissão no futuro, de ter uma socialização legal, né? Claro, com as dificuldades que todos nós, seres humanos, temos, né? E quanto mais cedo, né, ele tiver esse diagnóstico e tiver acesso às políticas públicas de atendimento, né, mais chance ele tem de ter uma vida próximo daquilo que a gente chama de normal, né, ou típico. Eunice, eu quero te agradecer demais. Eu achei que foi muito interessante, proveitoso, importante, né, a nossa conversa aqui hoje. Eu queria te pedir, se caso eu não te perguntei alguma coisa, ou se você quer passar alguma mensagem pro pessoal em casa, eu queria te pedir que fique à vontade. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, de estar falando sobre o transtorno do espectro autista, de estar falando sobre a minha experiência, né, a formação que a gente tem recebido ao longo do tempo. E eu também gostaria muito de agradecer às famílias que confiaram no meu trabalho até hoje, né, se eu tenho conhecimento, se eu tenho experiência, é porque eu encontrei pessoas que me deram as mãos, que me deram força, que falaram palavras amigas, que me ajudaram a crescer, a aprender, e aprendo. Eu ainda não sei nada. Eu aprendo todos os dias com as pessoas com as quais eu convivo, inclusive com as pessoas que têm autismo. É isso aí. Mais uma vez, obrigada, viu? Eu quero agradecer também a todas as pessoas, as mães, as profissionais que estiveram participando conosco desse programa aqui hoje. Como nós estamos aí diante de uma pandemia, nós não tivemos possibilidade de nos reunir presencialmente, mas foi passado aí todo o conhecimento, com todo carinho para vocês que estão em casa. Muito obrigada a você, Eliomar Carvalhais. Muito obrigada a você, Selma Borges. Muito obrigada a você, Carol, blogueirinha autista, sim. Muito obrigada a você, Carol Castro e Ana Cláudia. Muito obrigada. E obrigada também aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Cred Prata e Nature Derme. Muito obrigada. E a você que está assistindo, curte a gente aí, ative o sininho e aguarde que em breve a gente vai estar trazendo novidades para vocês aqui no nosso canal. Um abraço, até a próxima. Programa Doutor Corpo.